Opa, 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 bonitos e bonitas, aconcheguem-se, eu sou o Pi e esse é o Revolucionário Casual, nosso canal no YouTube. Como vocês já devem ter notado, eu sou negro e acho muito importante que a gente trabalhe as temáticas do racismo, do empoderamento do povo negro e principalmente do genocídio. Bom, e por conta disso, hoje iremos falar dos tipos de maquiagem que combinam melhor com o nosso tom de pele. Ah, cara, desnecessária essa piada, não precisa disso pra fazer canal no YouTube. Bom, infelizmente, brincadeiras à parte, hoje o assunto é muito sério, tendo em vista os dois massacres que ocorreram no estado do Amazonas e em Roraima, que deixaram inúmeros presos mortos, e a necessidade que temos de discutir as facções criminais e a falência do sistema carcerário brasileiro. Bom, se você acha que esse é um assunto que não merece importância e que bandido bom é bandido morto, é interessante notar que, de acordo com os índices atuais de aumento da população carcerária frente ao aumento geral da população brasileira, em 80 anos, 100% da população estará encarcerada. Então a gente precisa começar a repensar o que a gente entende hoje por sociedade. Bom, no mês de outubro do ano passado, a ruptura entre o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho se oficializou com 21 mortes de presos na região norte. Entre as diversas motivações da ruptura estão dívidas do Comando Vermelho, a luta por controle da fronteira Brasil-Paraguai após a morte do traficante que era considerado como o rei do tráfico e que tinha o controle daquela região, essa morte que foi feita pelo PCC, a aliança do Comando Vermelho com outras facções rivais do PCC na região norte e nordeste, e o principal, o avanço do PCC sobre o Rio de Janeiro. É preciso entender que o PCC hoje ele tem planos de nacionalizar-se e, em essência, essa ruptura ela se dá pela forma tão distinta de atuação de ambas as facções. O PCC ele entende o mundo do crime de forma muito mais sofisticada e com uma abordagem muito mais empresarial. Se o PCC fosse hoje uma empresa, segundo levantamentos, ele estaria na 16ª posição, com faturamentos na casa de 20 bilhões por ano. Bom, em frente a esse projeto de nacionalização do PCC, esse choque era iminente. Bom, e isso nos leva aos massacres no Amazonas e em Roraima, que em 2 episódios marcados por 56 mortes no Compage em Manaus, de autoria da Família do Norte, FDN, e a resposta do PCC em Boa Vista, que deixou 33 mortos. Além das mortes, registram-se cerca de 200 fugas, das quais nem metade dos presos foram recapturados. Além disso, toda essa situação de instabilidade e insegurança obrigou juízes a soltar diversos presos de menor periculosidade. A FDN, como é conhecida, tem origem nas gangues de Manaus e formou-se num contexto de barrar o avanço do PCC sobre o estado. Hoje a Família do Norte ela tem o controle majoritário tanto do tráfico de drogas quanto do sistema carcerário na região norte. Essa facção aliou-se ao Comando Vermelho, fazendo da região norte o palco inicial da guerra entre as duas maiores facções do Brasil. Bom, enquanto parte da sociedade e deputados comemoram o ocorrido, entre eles destacando 2 nomes, integrantes da Bancada da Bala, como é conhecida, ambos do partido Solidariedade, os deputados Major Olímpio e o deputado Fernando Francescini, esse segundo que enquanto era secretário do governador Beto Richa foi responsável pela repressão que deixou mais de 200 professores feridos no ano passado no Paraná. Também houve a declaração por parte de um secretário do Temer de que era que matar mais e tinha que fazer uma chacina por semana. Também, de forma extremamente infeliz, o governador do Amazonas declara que não havia santo no presídio, entre outras manifestações que expõem o caráter da nossa sociedade e parte do problema. Já o Temer culpa a empresa terciarizada em Manaus pelo ocorrido e também promete investimentos na manutenção e ampliação da cárcere. Bom, frente à atual situação de barbárie e também exemplos de países vizinhos como a Colômbia, é muito importante que a gente comece a discutir a questão carcerária hoje no Brasil e as facções. É preciso que a gente rompa com o senso comum, com a cultura do ódio e fale com seriedade em formas de solucionar essa situação, que hoje vitimiza toda a sociedade. Então é muito mais do que falar de direitos humanos para bandido. A gente está falando de direitos humanos para todo o Brasil, frente a um avanço dessas facções criminais e da intensificação de todo esse problema da repressão do Estado que vitimiza a sociedade como um todo e principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, as pessoas periféricas, nós negros.
Bom, para a gente começar nossas reflexões, a gente precisa entender um pouco como se deu o surgimento do PCC e qual a relação do surgimento dele com o encarceramento em massa, ou seja, com a falência do sistema prisional brasileiro. Bom, o PCC surge no ano de 1993 num pátio da Casa de Custódia em Taubaté, interior de São Paulo, palco de incontáveis violações dos direitos humanos. O surgimento do PCC se dá como uma resposta a uma política de repressão do Estado que tem como estopim, mas não apenas isso, no massacre do Carandiru, onde 111 pessoas foram mortas por autoridades do Estado. Nas palavras da própria revista Veja em matéria recente, eis o resultado que o Brasil colheu ao executar presos e manter policiais criminosos impunes. Sob o lema Paz, Justiça e Liberdade, o PCC ganhou respaldo e legitimidade entre os presos no sistema penitenciário do Estado paulista, somada também à ação de extrema violência que marca a ascensão e consolidação do poder da facção. Bom, segundo a doutora Camila Caldeira, podemos entender a facção dividindo em 3 momentos distintos. O primeiro que se dá entre a formação em 1993 e 2001 é a da disseminação da facção e conquista de espaço, fase que é marcada pela eliminação de oposição com extrema violência. São inúmeros os relatos de mortes com decapitação e até mesmo existem relatos de canibalismo praticado pela facção. Bom, e a primeira fase do PCC vai até o ano de 2001, o ano da Mega Rebelião, onde tivemos 29 unidades em rebelião, de forma orquestrada e coordenada como nunca antes havia sido visto no estado de São Paulo. Também diversas faixas eram colocadas com a sigla do PCC, então naquele momento a imprensa mundial vai estar dando visibilidade e publicidade para o PCC, e o Estado, que até então, durante toda a década de 90, negava a existência do PCC, por mais que houvesse indícios da atuação do partido nas prisões, ele é obrigado a então estar reconhecendo isso. Bom, e entre as ações de resposta do Estado ficou marcada a Operação Castelinho, que foi uma ação criminosa por parte do Estado. E após a crise de 2001, a gente pode então estar colocando aí um período de calmaria que vai até a segunda grande crise, que é em 2006, essa que ficou a mais famosa. Os ataques de maio de 2006, com 72 unidades em rebelião e ataques do lado de fora, ou seja, o PCC ele mostra que tem força não apenas dentro do sistema penitenciário, mas também do lado de fora. Foram ataques com alvos a polícia, bancos e sitiando a cidade de São Paulo. Quem era vivo naquela época lembra, não tem como esquecer, que todo mundo tinha medo de sair na rua, simplesmente havia um toque de recolher e a cidade ficou deserta. A cidade que nunca parou, então parou em maio de 2006. Ao total foram 59 agentes públicos mortos e teve como resposta a morte genocida de 505 civis nas periferias da cidade no período de tempo de 14 dias. Então aqui o Estado brasileiro, ele mostra a ação dele, que mais do que uma luta entre mocinhos e bandidos, a gente tem de fato 2 organizações extremamente sanguinárias e o povo negro como principal alvo. E o pior é que entre a guerra entre o PCC e o Estado acaba tendo um maior número de inocentes nas contas. Bom, a terceira fase que se dá após a crise de 2006, quando o PCC ele assume a hegemonia e o controle no sistema penitenciário paulista. Então hoje o PCC ele controla 90% das prisões aqui no estado. E a partir do momento que existe uma hegemonia e o monopólio da violência, né, o controle do tráfico de forma majoritária no estado de São Paulo, as coisas acabam mudando. Então fica muito marcado a conduta, a ordem que é imposta pelo partido e que também expõe o caráter empresarial, as visões de negócio. A organização então que começa como uma resposta à repressão do Estado, ela vai ganhando peso e força e hoje tem de fato como cerne as operações criminais. Então muito mais do que cobrar por proteção dentro das cadeias, hoje o PCC é uma rede muito grande de crime. Bom, entre essa conduta imposta dentro dos presídios destacam-se proibição do uso de crack e de porte de faca nas cadeias, a corresponsabilidade por padrinhos, ou seja, ao aceitar novos membros, né, a pessoa que batiza, a pessoa que traz esse novo membro, ela também é responsável pelas ações dele. Então existe uma seletividade. Então não é todo mundo que é PCC. O PCC em geral ele tem uma faixa aí de 10% nas cadeias. Então são 10% ali no geral nas cadeias que são do PCC e que conseguem controlar a cadeia como um todo. Então quando a gente fala que a cadeia é do PCC, não é porque todo mundo seja membro do PCC. Bom, e além da mediação de conflitos e também das punições, ou seja, quando existe brigas entre presos, alguma desavença, não é resolvida entre eles. O PCC vai decidir, o PCC também vai aplicar as punições. E uma vez que o poder do PCC foi consolidado, nem sempre essas punições são mais a morte. Já que o PCC já não precisa mais provar o poder, ele consegue estar trabalhando de forma mais racional, por assim dizer.
Também vale notar uma terceira crise entre o PCC e o Estado que ocorreu em 2012, quando o comando lança uma investida contra as ações abusivas da polícia na rua, protagonizadas principalmente pela Rota, que foi posta na rua, e como resposta a gente teve um aumento bem grande na morte de PMs, e novamente o Estado respondeu à morte de PMs de forma genocida. Aumentou de forma drástica o número de mortes em ações da polícia e principalmente estima-se que houveram 306 pessoas mortas por grupos de extermínio no segundo semestre do ano de 2012. Bom, então é preciso entender primeiro que o PCC ele é um subproduto do encarceramento em massa. Enquanto a gente tem uma quantidade absurda e colossal de presos, não é possível que a gente garanta um sistema que funcione, nem do ponto de vista de segurança, nem do ponto de vista de direitos humanos, o que legitima cada vez mais o argumento do PCC, o lema de paz, justiça e liberdade. Então os presos, eles veem o PCC como uma forma de fazer frente ao Estado. Então o PCC ele consegue unir a massa carcerária justamente com o mal maior que seria o Estado, a opressão do Estado, uma opressão que é muito real e inegável. E também, quanto mais pessoas são presas por inúmeras razões, mais mão de obra o PCC tem. E tendo em vista a cisão que ocorreu com o Comando Vermelho e a iminente guerra entre essas duas facções, hoje é preciso mais do que nunca, com urgência, a gente discutir a situação do sistema carcerário, uma vez que sem mudanças concretas no mesmo, as facções elas vão ganhar cada vez mais e mais poder. Hoje, quem defende bandido bom é bandido morto, não tá percebendo que ao defender isso, ao defender essa política, ao defender esse populismo aí de alá Jair Bolsonaro, tá colocando em risco a vida da família, a vida de toda a comunidade. Então assim, a população brasileira ela precisa acordar, porque o papel hoje que a mídia exerce nesse pensamento populista, esse Datena, entre diversas outras formas de se fazer um jornalismo barato, que impregna a população de um pensamento imediatista e de uma cultura de ódio, que na prática está fortalecendo e muito essas facções. E ao mesmo tempo que a forma que o governo lida com isso, ela não vai atrás do grande traficante, ela não vai atrás dos grandes esquemas de tráfico, até porque a corrupção e o poder de corrupção que hoje o PCC exerce é muito grande. Então assim, não dá pra gente achar que com brutalidade, com quebra de direitos humanos e com perseguição aos pequenos traficantes a gente vai conseguir desmantelar essas grandes facções. Bom, então vamos falar agora propriamente dito do sistema carcerário, antes que esse terçol exploda meu olho. E eu vou começar então apresentando alguns números que são imprescindíveis para a gente poder entender melhor a situação. Primeiro, temos a quarta maior população carcerária do mundo. Em dezembro de 2014, tínhamos 622 mil presos, da qual 80% está presa por crimes ao patrimônio ou tráfico de drogas. Considerando o fluxo de pessoas no ano de 2014, presas e soltas, pelo menos 1 milhão de pessoas vivenciaram o cárcere. E aí, se a gente for pensar então nos outros anos, a quantidade de pessoas que já foram presas é algo assustador, é difícil até de estimar. Desses presos, assustadores 40% são presos provisórios, que ainda não foram julgados, ou seja, legalmente são inocentes. Apenas 2% têm ensino superior completo ou incompleto, o que já revela o caráter classista e racial, consequentemente, do nosso sistema carcerário. Ainda destaca-se a situação das mulheres, que embora não seja em maioria do sistema carcerário, foi a parcela da população que mais cresceu, e dessas, mais de 50%, mais da metade das mulheres estão lá por conta de tráfico de drogas. Bom, e aí a gente entra para a questão da superlotação, que é central para a gente conseguir avaliar toda a questão da falência do sistema penitenciário brasileiro. Nos últimos 20 anos, o Brasil saltou de 60 mil vagas para 306 mil vagas. Mesmo assim, a superlotação prevalece. É só a gente comparar que o déficit é de quase 100%, ou seja, a gente tem metade das vagas que necessitaria. E considerando o fluxo, novamente, de quem é preso e quem é solto, são mais de 20 pessoas diariamente presas. E aí você coloca essas 29 pessoas que são postas dentro do sistema penitenciário brasileiro frente às cadeias com uma capacidade média de 700 a 800 presos e que cada uma saem na faixa de 34 milhões, e fica evidente que é inviável o encarceramento em massa. Ou seja, mesmo quem defende que bandido bom é bandido morto, que defende que tem que prender mais, que é só questão de prender e de repressão, e vão pensar simples, vão pensar rápido, pensamento fast food, na prática isso é economicamente inviável. São 34 milhões para cada presídio. Olha a quantidade de presos hoje no Brasil. Então simplesmente prender é uma solução.
impossível, ela nunca vai conseguir ser praticada. Bom, e quando a gente fala de direitos humanos nas verdadeiras masmorras, que são as penitenciárias do Brasil, a gente está falando de maiores riscos de tuberculose, AIDS, são apenas 30% dos presos que têm acesso à saúde hoje no Brasil. E por fim, sobrecai sobre as famílias o peso de sustentar muitas vezes esses presos, que uma vez que o Estado não consegue estar fornecendo nem os itens de higiene básica, o que acaba comprometendo cerca de 60% da renda familiar. E aí a gente precisa fazer um parênteses e falar um pouco do impacto sobre a família dos presos. Porque por mais que a Constituição preveja a personificação da pena, na prática os efeitos psicológicos, sociais e financeiros sobre essas famílias são inegáveis. E a gente está falando de uma população de 600 mil presos. É uma quantidade de famílias e de pessoas que são atingidas de forma colateral por esse sistema enorme. A gente não está falando de exceções, a gente está falando de uma quantidade realmente muito grande e significativa da população brasileira. E quando a gente fala da questão das famílias dos presos, a primeira coisa que precisa ficar muito bem esclarecida é em relação ao auxílio reclusão. Esse benefício ele só é dado para presos que praticavam alguma atividade remunerada regulamentada, que contribuíam com o INSS, que estão em regime fechado ou semiaberto e que também comprovam baixa renda. Ou seja, a ideia do benefício é justamente não punir os filhos, mulheres e dependentes desse preso, que não são responsáveis pelo crime, que não merecem morrer de fome por conta disso. Então a gente está falando de pessoas que contribuíam com o INSS e que cometeram atividades criminosas e que foram presas. E que a partir disso a gente não pode punir as famílias dessas pessoas pelo ato ilícito cometido por elas. Ainda destaca-se também a revista vexatória, que basicamente é o estrupo institucionalizado. E essa forma de revista íntima, ela obriga as visitas a despirem-se, a serem humilhadas. Algumas mulheres chegam a ter que abrir a vagina e os orifícios para poder estar mostrando que não estão com nenhum tipo de droga, ou celular, ou qualquer coisa do tipo. E o pior é que na prática isso mostra uma total ineficiência, né? Porque drogas, celulares e mesmo armas não vem sendo encontrado nessas revistas, né? O índice é ridículo, é de 0,02%. Além disso, tais objetos ilícitos continuam entrando nos presídios, o que mostra que a verdadeira porta de entrada é a corrupção de agentes públicos. E por que essa prática continua? Essa prática continua de forma muito estratégica e é preciso a gente abordar isso porque não é apenas uma questão colateral, uma questão de menor importância em relação aos direitos humanos. A questão da revista vexatória ela é muito central porque ela é executada com o intuito de afastar as famílias do sistema carcerário, ou seja, afastar da visão das famílias todos os abusos aos direitos humanos que são cometidos nas cadeias brasileiras. Ainda, especialistas apontam que soluções simples poderiam ser colocadas como alternativas, por exemplo, locais isolados para visitas e as revistas passassem então a ser feitas nos presos, ou seja, o preso vai para um local isolado onde há visita e depois ele passa por todo o processo aí de revista na hora de voltar para as celas, né, e para a parte ali comum da penitenciária. Além disso, também revistas feitas com equipamento eletrônico. Então, assim, não existe nem mesmo lei que regulamente essa prática e ela é mesmo assim colocada. E o pior, até crianças e adolescentes são expostas a isso. Então, crianças precisam ficar nus, são apalpados por adultos. Então, assim, a gente está falando realmente de estupro institucionalizado, não é exagero. Bom, ainda destaque-se a situação das mulheres e, consequentemente, os filhos dessas mulheres, também a tortura psicológica que é feita por essas mulheres, porque a mulher, dentro da sociedade brasileira, principalmente em situação de cárcere, ela é culpabilizada muito mais pela situação que os filhos dela são colocados, ou seja, ali, ela mais do que uma mulher, ela é uma mãe monstruosa que colocou o filho dela naquela situação. Então existe realmente uma tortura psicológica da mulher que é colocada em situação de cárcere. Na descrição tem um vídeo que eu recomendo muito, feito pela Pastoral Carcerária, que é o Cárcere e a Mulher. Então, assim, para poder entender um pouco melhor a situação das mulheres, essas que também têm uma diferença muito grande, principalmente em relação às visitas, normalmente elas são abandonadas pelos companheiros e uma série de outros fatores que mostram toda essa especificidade de gênero que é totalmente ignorada pelo Estado. Bom, a agenda pelo desencarceramento de 2014, que prevê de fato o fim do encarceramento em massa, a redução drástica dos presos hoje no Brasil, ela aponta algumas soluções. Entre elas são a abolição de pena de prisão em diversos casos, o fim da guerra às drogas e a desmilitarização da polícia. Também ela lança um repúdio a qualquer tipo de privatização do sistema carcerário. A partir do momento que a gente coloca em uma questão empresarial de lucro dentro do sistema penal brasileiro, a gente está falando
então de criar uma demanda e de criar interesses monetários e que hajam sempre pessoas presas, que se mantenha um fluxo de presos. Bom, e por fim, as reflexões que eu coloco é que, primeiro, a crise e falência do sistema penitenciário brasileiro, do encarceramento em massa, ela não se resolve em si mesma. Em um contexto de crise capitalista, onde a gente tem o desmonte dos estados, o desemprego, esse que irá se intensificar muito com o desemprego tecnológico que é iminente, a crise financeira, entre outros diversos fatores, e enfatizando que toda essa crise será mais sentida pelas populações marginalizadas e mais fragilizadas da sociedade, isso de forma de violência dos dois lados, tanto da criminalidade quanto do Estado, com uma repressão cega e preconceituosa. Bom, e nesse sentido é preciso realmente uma mudança profunda, que a gente repense as bases da organização social, repensar a propriedade privada, as formas de produção e de consumo, revertendo a desigualdade. E quando eu falo dessas mudanças estruturais são necessárias, aí você realmente precisa seguir o canal, precisa estar acompanhando os vídeos, porque eu vou tratar especificamente desses assuntos. Eu espero que o barulho da obra aqui do lado não esteja muito forte, né, porque começou de novo, tá rolando uns trovões aqui também, né, mas vou tentar finalizar esse vídeo. E principalmente o que a gente precisa reverter é os valores sociais. Hoje temos uma sociedade que acredita cegamente num punitivismo como forma de segurança pública. Então é uma política que não tem mostrado nenhuma eficiência, pelo contrário, que vem agravando cada vez mais o problema. Então assim, a gente precisa começar a tentar enxergar os estímulos sociais, os estímulos na forma de organização social, como a nossa sociedade, como a sociedade como um todo consegue então estar estimulando esses comportamentos danosos. E isso é válido para tudo, até mesmo para a questão da corrupção. Enquanto a gente tiver um sistema que estimula a corrupção, que estimula o ganho pessoal, que estimula esse tipo de comportamento danoso em detrimento do bem da maioria, eles vão continuar existindo. Evidentemente, quando eu falo de mudanças a longo prazo, de forma profunda, é justamente porque, embora sejam necessárias as medidas de curto prazo e essas ações que hoje são defendidas por diversas ONGs e organizações, elas são insuficientes a longo prazo para a gente ter uma mudança significativa que resolva os problemas. A gente precisa de mais do que soluções paliativas. Claro que para as pessoas que já se encontram em situações gravíssimas, essas soluções, mesmo que paliativas, significam algo entre a vida e a morte delas. Bom, por último, o Estado autoritário não sobrevive sem a justificativa do inimigo interno. É necessário que haja um inimigo interno, e aí é o papel da guerra às drogas, para que legitime a autoridade do Estado, para que legitime um Estado armado, um policiamento excessivo, para que se justifique toda essa repressão social que mantém o status quo capitalista. Legitimado pela criminalidade, que ao mesmo tempo que imputa medo na população e desorganiza a sociedade civil, o Estado justifica o seu controle social, justifica a manutenção das estruturas de dominação e também maqueia essas próprias estruturas de dominação contra a classe trabalhadora. Existe toda uma lógica política que necessita sim que haja criminalidade, que haja guerra às drogas e que hajam políticas que garantam essa justificativa e legitimidade de um Estado opressor. Então, caso a gente conseguisse vencer a guerra às drogas, a menos que a gente mude toda essa questão e a necessidade de haver um Estado autoritário, a gente então necessariamente vai estar encontrando um substituto para a guerra às drogas. Então a gente terá um novo modelo, uma nova justificativa para esse Estado. E bonitos e bonitas, então assim, para a gente encerrar a reflexão, eu deixo uma frase aqui: não importa o que você faz, desde que você esteja bem consigo mesmo e mantenha-se dos lados que vivem para notar a mudança espontânea do mundo. Bom, e é isso aí, bonitos e bonitas, espero que vocês estejam unidos para aquela revolução marota. Não vamos deixar a discussão morrer aqui, então vamos comentar. Gostou do vídeo? Se inscreve, não esquece de avaliar o vídeo também. E é nóis, até o próximo.